Tá dando para ler para mim. Para mim, nem tanto, mas... tá ótimo. Esse fundo de preto ficou ótimo. Tá bom? Ó, já está gravando. E a Sheila vai começar a leitura, né, Sheila? Sim. Tá, então vamos lá. Então, a lição é o capítulo número 105, nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar, convenientemente, as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo? O intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa da competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Emmanuel Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, é o capítulo 105, FEB, 7 de 2006. Bom, então agora nós vamos... Vou apresentar os créditos. Tá. Vamos... Vou fazer a prece primeiro. Né? Vamos fazer a prece, mas vamos fazer o seguinte. Alguém gostaria de... Não pode, está gravando. Então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo pense com convicção nas pessoas que querem beneficiar com a prece, tá bom? E vamos fazer essa prece na certeza de que seremos atendidos de acordo com as nossas necessidades. Eu vou pedir ao Matheus para fazer a prece para a gente, tá, Matheus? Tá bom, Garim. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos até nosso Pai, nosso Criador, Deus, Pai divino amor, misericórdia. A Jesus, nosso querido mestre e amigo, guia e modelo, governador do nosso orbe,
aos amigos espirituais que nos acompanham nesse trabalho, aqueles que torcem por nós, que acompanham nossas vidas, que nos orientam, aos nossos anjos da guarda. Primeiramente, Senhor, gostaríamos de agradecer pela vida, por esse dia de sábado tão bonito, por tudo que temos, nosso lar, a comida na mesa, o trabalho do dia. Agradecer, Senhor, também e principalmente pela doutrina espírita em nossas vidas, que nesse sábado nos faz reunir aqui, mais uma vez, no intuito de refletir, de meditar, de pensar nos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nos exemplos que nos são mostrados, e olhar para as nossas vidas, Senhor. Olhar para dentro de nós, no intuito de mudar, de melhorar, de crescer. Somos profundamente gratos, Senhor, por essa oportunidade, diante do que vemos no mundo, Senhor, em que tantas pessoas se encontram distantes de você. E rogamos, Senhor, para essas pessoas. Rogamos do fundo dos nossos corações. Envolve esse dia, que o estudo hoje possa ser bastante proveitoso, que possamos abstrair, como sempre, muitas reflexões. No mais, pedimos por aqueles que estão em nossos corações e peço, Senhor, em especial, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por aqueles que estão responsáveis pela condução, pela administração da nossa nação, que possam pensar nesse povo, Senhor, tão carente de saúde, de educação, de amor, que eles possam pensar menos em seus interesses próprios e serem tocados pelas tuas vibrações, pelas orientações dos teus mensageiros que com certeza estão atuando, Senhor. Que eles possam ser amparados. Amado, mais uma vez eu peço a tua orientação neste dia. Fica conosco e que assim seja. Tá fechado, Verinho, o seu áudio. Para variar, né? Quem leu foi a Sheila, e a Sheila vai fazer o comentário, né, Sheila? Vou sim. E a Sheila que faz o comentário. Tá bom. Então, assim, essa passagem que Emmanuel trouxe para a gente, que está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 28, né? É aquela passagem que Jesus ele sobe ao monte. É um momento em que ele faz aquele momento sublime da transfiguração, em que junto de Jesus aparecem Moisés e Elias. Foram os profetas, os grandes profetas que precederam a missão de Jesus, né? E aí a gente compreende que Jesus não escolheu os 3 apóstolos, né, por predileção, né, escolheu por gostar mais deles, não é porque esses 3, que era Filipe, irmão de João, era Tiago, irmão de João, e Pedro, né, e que eles estavam mais preparados para aquela missão que aconteceria naquele momento, né, que era justamente essa transfiguração em que Jesus iria confabular com Moisés e com Elias. Então, era um momento assim, especial, era uma missão especial e que ele precisaria desses 3 apóstolos junto dele, para que aquele fenômeno acontecesse, né? E aí, a gente vê que trazendo assim para a nossa realidade, né? Os outros apóstolos, eles tinham as suas qualidades, né? Cada um deles trazia consigo coisas boas, já que eram aqueles que estavam junto a Jesus. Mas trazendo para nós, para a nossa vida, né? Como espíritas, né? A gente lembra que nós todos buscamos o conhecimento espírita, né?
nós todos lemos, fazemos as leituras e estudamos, conhecemos bastante, vamos dizer assim, que a gente pode conhecer, nossa limitação aqui na Terra, sobre a realidade espiritual. Mas nem todos nós estamos também preparados para determinadas tarefas aqui na Terra, dentro também daquilo que se apresenta, né, no serviço espírita. Nem todos nós, porque muitas vezes nós temos conquistado alguns sentimentos, mas outros tantos nós não conseguimos conquistar, né, para realizar também serviços mais sublimes, maiores aqui no nosso plano terrestre, né? Porque nem todos nós, nem todos conquistamos sentimentos ainda completos, né? Da humildade, da caridade, da indulgência, do perdão. Nós ainda não temos esses sentimentos completos dentro de nós, né? Então, nós podemos realizar algumas tarefas, mas outras, como a gente até estudando no livro Libertação, né? São espíritos desencarnados, mas são aqueles que estão preparados para determinados serviços. Outros estão como aprendizes, né? Eu me sinto como aprendiz. Então, foi isso que eu entendi da página de hoje, né? Tá bom, Sheila, muito bom, muito obrigada. A gente vai passar agora a palavra para o Vanderlei, que vai fazer o estudo do trecho do Libertação de hoje. Vou pedir para o Matheus mostrar isso, Matheus. Na nossa reunião de hoje, Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, Ouvindo Elucidações, capítulo 1, 10 de julho de 2021. Os livros que nós estamos consultando. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Hein, Sandra, onde que nós paramos? Eu marquei que a gente leu até o... Todavia, o homem furioso, o mesmo furioso ímpeto, e termina com o próprio irmão a tiros de fuzil. Na verdade, foi a Salete que leu, e aí a gente combinou de voltar um pouco para entender isso melhor. Tá. Então, o parágrafo começou aonde? Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão. Ah, sim. Tá. Isso foi ela leu isso aí, né? Ou a gente ia voltar para aí? Ela leu, mas a gente combinou de voltar um pouco, porque essa ideia, né, do final aqui desse parágrafo, a gente não chegou a discutir. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Ele vem falando, só para a gente fazer um resumo, depois a gente pega o texto que a gente ia começar. Nós estamos ouvindo uma palestra de um ministro lá de nosso lar, ministro Flacos. Ele vem abordando a questão daqueles espíritos que se encontram nas trevas que eles mesmos geram, não? Sim. Revolta, pelo ódio. É sempre interessante a gente observar, embora a gente faça referência a regiões de trevas onde estão esses espíritos com características
revolta e de perseguição, de frieza, de querer fazer o mal, eles não estão nessas condições e infelizes porque estão numa zona trevosa. A zona onde eles ficam é trevosa porque a maioria dos espíritos que lá se encontram, eles se aproximam por uma questão de afinidade. Em consequência, as mentes que não desenvolveram, os espíritos que não desenvolveram a luz dentro de si, dentro daquela colocação de Jesus, brilhe a vossa luz, eles naturalmente, optando por sentimentos inferiores, eles geram dentro deles as sombras, as trevas, no grau mais variado possível. E como eles se aproximam por afinidade, a região, o mundo exterior onde eles se encontram, fica trevoso. Tem uma passagem interessante no livro Nosso Lar, em que o André Luiz está visitando a casa do Lísias, e o Lísias, num determinado momento, convida André Luiz para ir para o jardim da casa dele, né, e olhar o céu. E o André Luiz fica assim, impressionado com a beleza da noite, né, o céu, as estrelas, aquele. E André Luiz diz assim: eu nunca senti grande de paz como eu estou sentindo aqui. Aí o Lísias faz uma colocação interessante, dizendo por que nosso lar tem aquelas características de paz. Porque há um compromisso de todas as entidades espirituais equilibradas que estão em nosso lar, não pensarem no mal, pensarem só no bem. Então ele diz ali que existe em nosso lar espíritos que não estão naquela condição de equilíbrio, de elevação, mas a maioria está. E a maioria se compromete a não pensar, a pensar apenas no bem, a expressar os sentimentos do bem. Então diz que isso funciona como uma verdadeira prece permanente. Porque todos pensando no bem, todos não. Aqueles que estão bem, eles dão sustentação para aquele clima de paz em que André Luiz sente. Então a gente vê, isso daí mostra muito claramente que o pensamento de uma minoria, não consegue alterar o clima do ambiente onde todos estão. Vai prevalecer a mentalização da maioria. E a gente vê que em nosso lar existem espíritos em condições precárias, né? A gente lembra também, por exemplo, o nosso lar, quando o André Luiz sai lá do umbral, ele sofria intensamente, né, nessas condições. Quando ele é recolhido a nosso lar, ele pergunta se aquilo ali era o paraíso. Estava feliz da vida, né? Isso aqui é uma maravilha, isso aqui é o céu, o que é isso? Sendo bem tratado, aquele clima adorável. Mas passou um dia, passaram 2 dias, ele já estava reclamando, dizendo que ninguém sofria como ele sofria, que ele era um sofredor, e que estava tudo ruim, e que era muito difícil viver. Então a gente vê que, num momento, que não é o lugar que faz a pessoa ficar feliz. No primeiro momento, a pessoa pode até se sentir bem, mas à medida que ela vai convivendo naquele ambiente, ela vai exteriorizando o seu clima pessoal, né? Então aí ele está se referindo a esses espíritos que estão nessas zonas trevosas e que é importante fazer
fazer o trabalho, quer dizer, os espíritos que estão numa faixa mais elevada, eles precisam atender às necessidades desses espíritos, e isso precisa ser feito com conhecimento. Eu acho que a mensagem até serve para isso, né? Quer dizer, Jesus chamou Pedro, João e Tiago para ir participar de um momento lá importante da tarefa de Jesus. Então, aqui também, eles não vão enviar qualquer espírito para fazer o atendimento a esses espíritos trevosos. São aqueles que já estão amadurecidos, que têm alguma condição e que serão guiados por espíritos mais experientes, que é a história do livro todo, né? Então, ele vem colocando essa visão interessante, né? Deixa eu ver aqui um negócio. Isso aqui. Começa lá do permaneçamos. Mais para trás. Aí. Permanecemos, né? Sandra, você pode ler para a gente? Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu pelos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear a esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Tá bom, vamos parar aí. Vamos comentar então? Hein, Sandra? É que as coisas não podem ficar, né, só no âmbito da teoria, né? A gente precisa, sim, procurar o conhecimento, estudar, mas não ficar só nesse âmbito. O mais importante é que se ponha em prática, que se exercite, né? É que se absorva esse conhecimento de uma forma que ele nos alcance o coração, né? E que faça sentido para que a gente possa... Que você não aprende uma coisa e consegue praticar sem que entender, né? Você não consegue absorver sem que isso faça sentido para você. Então, a gente precisa absorver e compreender no âmbito do sentimento. Acho que eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu entendi é isso, né? Que o Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, quer dizer, não adianta você estudar, saber a Bíblia de cor e salteado, os evangelhos todos, mas aquilo não fazer um sentido para você, porque o efeito, né, o objetivo não vai ser atingido se você não compreender e aquilo alcançar, né, o verdadeiro sentido, né? Eu acho que eu não sei se eu consegui me fazer entender.
Acho que entendi, sim. Eu observo aqui também, Sandra, o seguinte: a gente está vendo um grupo de espíritos que estão numa condição de paz relativa, estão bem, né? Têm conhecimentos, né? Já venceram diversas coisas. E ele está falando que existe também muitos espíritos, né? Em condições de ignorância, de sofrimento, de perdidos também, né? Então ele diz que é importante que desçam as torrentes de compaixão do céu, quer dizer, o céu é entendido como aquelas regiões superiores que os espíritos que estão em melhores condições desçam a essas esferas de sofrimento, de espíritos que estão sofrendo, para levar alguma coisa. Porque esse foi o exemplo que Jesus deu, né? Jesus estava podia ser o espírito mais perfeito, o espírito puro que a Terra já viu, que governa a Terra. O que ele fez? Ele mandou instrutores para a Terra. Sempre mandou. Mas chegou um momento que ele mesmo veio para ensinar a lei de amor. Ele veio pessoalmente. Quer dizer, é uma descida, quer dizer, é um sacrifício imenso, descer do clima vibratório em que ele se encontrava para conviver com pessoas ignorantes, violentas, né, egoístas, aqui na Terra, mas pela necessidade de iniciar um processo de renovação das ideias das criaturas. E ele veio e não fez apenas discurso, né? Ele exemplificou, quer dizer, ele trouxe uma mensagem bonita, mas uma mensagem que ele viveu e nos convidou a viver essa mensagem. A gente sabe que nós precisamos de um esforço grande para assimilar os ensinos de Jesus. Não que ele seja complexo, ele é relativamente simples. Manda amar, né? A gente sabe disso. Manda perdoar, a gente entende o que é isso. Mas entre entender e fazer, tem uma distância grande que nós vamos entrar em conflito com as nossas tendências inferiores, né? Então, o grande esforço é importante, que ele não descarta que seja... Ele não diz que não é importante ensinar. Ele diz aqui, ó, permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, quer dizer, aparente, né? Que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem. Então, ele reclama, precisa de quem ensine o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Então, a gente observa que ensinar o bem é muito bom, mas é mais importante, essencial, que a pessoa esteja lutando para praticar o bem. Praticar o bem, o que é? É nós termos uma crença em Deus, mas uma crença que não é aquela crença em que condicional. Eu acredito em Deus se tudo estiver correndo bem, se Deus atender aos meus pedidos. Não. A minha crença em Deus é que tudo o que vem de Deus é para o meu bem, porque Deus me ama. Não só a mim, mas a todos. Então, nessa visão, quer dizer, vai haver momentos na nossa vida que nós não vamos ficar satisfeitos com a experiência que nós estamos passando. São as provas, né, difíceis. Aí a gente pergunta, mas por que Deus me faz passar por essa prova se Ele me ama? É exatamente porque Ele me ama que Ele me faz passar por essas provas. Da mesma forma que a mãe leva a criança pequenininha, né, para tomar a vacina, e eu já vi criança berrar, espernear que não queria, um escândalo, tem que juntar um monte de gente para conversar com a criança. Parece que a mãe não gosta da filha, né?
É da menina que eu vi. Mas ela leva que é para o bem dela. Então, nós passamos, às vezes, por sofrimentos que a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois. Então, essa fé em Deus é uma confiança nas suas diretrizes, né? Bom, então ele diz, Jesus vem à Terra e passa por uma experiência muito difícil. Ninguém foi mais injustiçado na Terra do que Jesus. Ninguém sofreu mais na Terra do que Jesus. E, no entanto, Jesus perdoou a todos. Jesus manteve a sua confiança em Deus. Jesus amou e retornou e continua, não ficou assim, não, eu fui lá, não deu certo, esse pessoal não serve para nada, não presta, vou deixar eles largados. Não, ele continuou todo o processo de orientação que nós temos recebido até hoje, né? Então, Jesus veio à Terra, desceu ao nosso abismo, né? Veio a nossa convivência aqui, e a orientação é que eles também, isso é muito interessante, né? O processo de elevação espiritual não é um processo de mão única, não, eu quero ir lá para cima, e esquece os de cá de baixo, não. À medida que a pessoa vai indo para cima, o espírito vai subindo, ele sente necessidade de auxiliar o que está embaixo. É um processo assim de que o que está em melhores condições dá a mão para o outro, né? É muito bonito isso, quer dizer, é da lei de Deus, essa lei de amor. O que está bem, naquele momento, socorre de baixo. O que sabe mais, ensina o que sabe menos, e por aí vai. Isso é nesse processo, não é aquela ideia que se tinha anteriormente, eu vou para o céu, escapei do inferno, né? Não, vou para o céu e eu não quero saber de mais nada, de quem está embaixo, né? Então é uma visão diferente, uma visão que a pessoa tem que modificar, né? Ele diz, à frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Veja, quando esses espíritos vão descer para socorrer esses outros espíritos que estão em nível vibratório muito ruim, eles não vão descer para fazer a vontade deles. Eles vão descer para auxiliá-los a se levantar, se eles quiserem, né? É um trabalho de sensibilização que vai ser feito. Então, vamos continuar. Vou pedir para quem? André, pode ler para a gente, André? Posso sim, mano. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição dos anjos. Comparada à grandeza, inabordável para nós, de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas, em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores, que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com um crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso,
estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona a manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Tá bom, André, vamos comentar isso aí? Ele é o ministro Flacos quem está falando, né? E ele diz que eles, né, nós estamos muito longe ainda da condição de anjos, né? E começa a fazer exemplos bem interessantes, né? A Terra é como se fosse uma laranja perto do Himalaia. Nós somos como se fôssemos bactérias perto de todo ainda a grandeza que cabe a nós tentar alcançar ainda, né? Então diz que nós ainda temos nós ainda estamos muito mais perto do início do que do fim. É isso que eu consigo tirar resumindo essa parte. O que mostra que a gente precisa ainda se esforçar e trabalhar muito para conseguir colocar justamente esses ensinos que ele estava falando antes com Jesus em prática, né? Esse é o nosso grande trabalho, né? Eu acho interessante que quem está falando isso é um ministro de nosso lar, que é bem diferente dos ministros da Terra, né? Um ministro de nosso lar é alguém que está numa condição muito elevada na nossa percepção, né? E é ele que diz que ele se coloca como junto, né, com entidade infinitamente humilde e imperfeita. E a gente sempre lembra essas questões. Mas como é que pode um espírito dessa categoria se olhar dessa forma? Eu fico imaginando que é o seguinte: quando a gente está guiado pela vaidade, pelo orgulho, a gente não olha para o que tem acima da gente. A gente tem uma visão distorcida de nós mesmos e olhamos para baixo e diminuímos os de baixo, né? Procuramos desacreditar aqueles que estão embaixo. Mas os espíritos, à medida que vão evoluindo, eu tenho impressão, eu acho que eles começam a ver de uma forma muito ampla o que tem acima. E nessas condições eles começam a vislumbrar espíritos em condições muito elevadas de conhecimento, de sentimentos, e eles começam a perceber a pequenez em que eles se encontram. Então, essa é a verdadeira humildade, né? Aquela humildade em que a pessoa vai tomando consciência da sua pequenez perante a superioridade de muitos espíritos que estão servindo ao Criador, né? Aqui tem uma questão que ele coloca, e ele começa a trabalhar a questão da força mental, né? Quer dizer, no mundo espiritual que eles se encontram, estão a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. A gente não para de pensar. Os nossos pensamentos, eles têm força. Eles constroem, eles destroem, né? É importante a gente ver isso. Então,
Você vê, por exemplo, quando a pessoa se deixa levar pelo medo, a pessoa se anula. Às vezes a pessoa tem até condições mais avançadas, mas o medo, que é um pensamento, uma vibração que ela absorve, que ela gera, que ela alimenta, e ela se anula por isso. Então, diz assim: encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Olha só. Quando ele diz que nós estamos ainda sobre esse processo da lei de retorno, está significando aqui, está alertando que nós agimos indevidamente em muitas existências. Ele diz, e tivemos que, ele falando, né? Temos efetuado multisseculares recapitulações, quer dizer, todos nós estamos nesse padrão. Multisseculares, vocês são muitos séculos que a gente agiu mal e tenta corrigir, e às vezes corrige, às vezes não corrige. Então, os espíritos falam que há muitos espíritos que reencarnam e desencarnam, e não saem do lugar. Por quê? Recebem as consequências dos erros do passado, sofrem aquelas expiações, mas naquelas expiações eles adquirem novos débitos e não saem desse processo, né? Então é preciso que a pessoa comece a romper esse círculo vicioso num trabalho de aceitação daquilo que ela não pode mudar e de transformação daquilo que ela pode mudar, que é importante, que é dentro dela mesma. Quer dizer, a pessoa aceitar a vontade de Deus, compreendê-la, procurar fazer o melhor que pode para si mesma e para os outros e enfrentar as dificuldades. Ele diz aqui, expressando-nos coletivamente, ele já está falando agora em termos da Terra, né? Sabemos hoje, da humanidade, que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. 40 mil anos são 40 milênios. Nós lidamos com a razão. 40 milênios. Eu estava lendo no livro Evolução em Dois Mundos, a gente não vai entrar em detalhes disso, mas de lá, o princípio inteligente evoluindo, ele sai daquelas condições bem primárias. Ele diz aqui, com a supervisão celeste, o princípio inteligente, que ainda não é o espírito humano, é muito lá para baixo, gastou, desde a experiência lá dos vírus e as bactérias, das primeiras horas do protoplasma da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. 15 milhões de séculos, eu fiz umas contas aqui, dá 1,5 bilhão de anos para chegar à razão. 15 milhões de séculos a fim de que pudesse, como ser pensante, elaborar em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Então, na verdade, a gente já rompeu, quer dizer, nós como princípio inteligente, não como espírito, mas como desenvolvimento,
nós rompemos já uma barreira muito importante. E chegamos à idade da razão. E de lá para cá, nós já temos 40... Cadê? Nós já temos 40 mil anos. Nós temos 40 mil anos de uso da razão. Esse período, a evolução naquele período lá, até chegar à condição de razão, não dependia do princípio inteligente, era um processo que era lidado, recebia a colaboração dos espíritos superiores que cooperam com Jesus. Agora, de lá para cá, da razão para cá, depende de nós. Então, hoje, nós estamos numa fase importantíssima, que é uma fase enriquecedora, porque nós temos as orientações de Jesus. Nós temos a razão sendo esclarecida pelo Espiritismo. E isso nos dá elementos importantes para definirmos o nosso rumo. É a questão de decisão, de conhecimento e de decisão de fazer. E ele diz assim que, com esses 40 mil anos de razão, de pensamento, né, de razão, com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, de pedra, né? O homem da atualidade, classificado de gloriosa era das grandes potências, termina o próximo irmão a tiros de fuzil. Né? E vemos campanhas para que as pessoas tenham armas nas mãos. Mostra muito bem a inferioridade, a falta de visão da criatura. Vamos prosseguir? Quem pode? João Emílio, pode ler para a gente, João Emílio? Alguém quer fazer alguma colocação aqui? Vanderlei? Oi. Desculpe me perguntar de novo. Lembra daquele pedacinho que eu não consegui compreender, que é a questão das bactérias controladas pelo impulso da fome, do magnetismo, do amor? Sim. Aí a Salete falou que hoje o senhor ia responder, que era sábado. Isso não quer dizer que você vai... Eu vou permitir que você entenda, né? Sim, claro. Vamos lá. É outra história, né? Vamos lá. O que ele está dizendo aí? Então, vamos para as bactérias. Não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome. Isso aí está tranquilo? Sim. Sim ou não? Vanderlei? Não, não está não. Vou ser honesta, não está não. Eu não entendi esses dois. Por que disse sim? É porque eu fiquei com vergonha. Porque tem que ter O vergonha. Vanderlei, essa frase ele está descrevendo eles, não a nós, né? Ele não está nos descrevendo, é isso? Foi isso que eu entendi. Olha, se ele está se descrevendo como bactéria, imagine nós. Então, Mas acho que a gente pode se incluir aí pela misericórdia deles, viu? Aqui diz assim: confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias. Uma comparação Quer dizer, nós estamos lá embaixo, né? em relação a esses espíritos Não, não é superiores. isso que ela quer saber, não. Então, a gente observa que nós estamos lá embaixo, numa condição de bactéria. A bactéria, ela está controlada pelo impulso da fome, quer dizer, ela se alimenta, ela tem que se alimentar.
O que faz a bactéria, né, que é aquela história, né? Cobra que não anda não engole sapo. Então, a bactéria, se não se mexer, se não se alimentar, ela morre. Então, ela é estimulada a alguma coisa pela fome. A criatura humana, nos primórdios da humanidade, por que a gente diz que os espíritos dizem que primeiro se desenvolve a inteligência e depois desenvolve o aspecto moral? Por quê? Por que não desenvolve primeiro o aspecto moral? Desenvolve primeiro a inteligência. Por quê? Porque a inteligência, ela atende aos meus interesses pessoais. Meu interesse pessoal está ligado ao meu instinto de conservação. Eu quero sobreviver, preciso comer, mas eu posso comer ou posso ser comido. Então, eu vou desenvolver a inteligência para superar os outros animais que também se alimentam. Então, eu desenvolvo mais a inteligência. Então, o que me faz caminhar naquele período primeiro é a fome. Na atualidade, as pessoas desenvolvem mais a inteligência e muitas vezes não estão nem aí para o aspecto moral. Moral, assim, no sentido de fazer o bem ao outro, de querer o bem do outro. O que a pessoa quer? Ela não tem mais fome de comida, de caçar, de buscar essas coisas. Ela tem fome de poder, tem fome de dinheiro, tem fome de bem-estar no mundo em que ela se encontra. E ela desenvolve a inteligência para isso. Então, esse aspecto, nós estamos agindo como uma bactéria. Entendeu? Nós não passamos, estamos controlados pelo impulso da fome. A gente vai fazer isso, até que vai chegar uma hora que... E pelo magnetismo do amor. Então, tem esse impulso e tem esse magnetismo do amor. Esse magnetismo do amor vem de quem? Vem de Deus. Então, Deus não abandona a criatura. Ele joga a criatura na experiência em que ela passa pela experiência da fome e ela tem que desenvolver a inteligência. A inteligência desenvolve, mas dentro dela tem um sentimento de amor que não atende ao interesse pessoal dela daquele momento. Então fica assim em segundo plano, mas está lá. Então, esse magnetismo, apesar disso, a pessoa ainda tem afinidade por outras pessoas que pensam como ele, ou até nem pensam como ele, mas que de alguma forma ele gosta. O espírito gosta. Então, nós estamos sobre nessa condição que ele fala, entendeu? Quer dizer, a bactéria está lá, ela está sendo estimulada pela fome, mas não está esquecida. A gente vê que os espíritos elevados trabalham o elemento, o princípio inteligente em evolução por amor. E dentro da bactéria até foi criado por Deus, tudo que é criado por Deus tem a característica, é a marca do amor de Deus. Então, esse magnetismo, ele nos puxa para o progresso. E a inteligência, né? E a nossa fome vai mudar. Um dia nós vamos compreender que a nossa fome não é de poder, não é de prazer, não é de dinheiro. A nossa fome é outra. É o que Jesus falou para a mulher samaritana. Ela tinha sede também. Mas aquela sede não passa nunca. O problema não é a sede, não é a sede.
A sede é do espírito. O problema é a água que a pessoa bebe. Ela busca. Aquela água não mata a sede. O poder não mata a minha sede. O dinheiro não mata a minha sede. Quer dizer que eles não têm valor? Tem valor. Mas eles têm que ser usados de acordo que mate a minha sede. Eu só vou matar a minha sede se eu tiver poder, se eu usar esse poder como Deus quer e não como eu quero. Para fazer que as pessoas sejam beneficiadas da melhor forma possível e não para que eu seja beneficiado. Então a sede, ela tem que existir, a fome tem que existir. Até que a gente entenda que fome é essa, para poder atender a essa fome. Né? E aí, ficou entendido? Agora eu estou alimentada. Nossa, muito bom, entendi, viu? Então tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. Mas não me engana não, hein? Não, agora não estou mentindo, não, estou falando sério. Tá bom. Estou alimentada agora, muito bom. Vai fazendo associações, inclusive com a reunião da mocidade. E do ESD. É isso aí. Tá tudo ligado, né? Tudo ligado, aquela questão lá de você sofrer, mas você está buscando o amor. Muito bom. É isso aí. Então vai lá, Joemílio. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanentemente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam refletindo a divina luz. Nesse ponto, vamos parar aí. Eu paro. Vamos parar aí. Quais os comentários que você quer fazer aí? Você quer que eu leia só esse parágrafo ou comento que eu li tudo? Não, comenta esse trecho todo que você leu e o que você quiser comentar. Tá bom. Eu acho assim que o processo ele tem várias fases, né? E ao contrário do que muitas religiões pensam, né, que a carne é fraca ou que a matéria ela acaba nos tentando e aí a gente não tem condições de muitas vezes vencer esses problemas. Acho que cada pessoa ela vai passando por uma etapa que
que é comum a todos, né? Mas que ela acaba passando por isso. Então, e a gente precisa uns dos outros, né? Desde do momento mais simples de todos até bons espíritos mais elevados, eles vão precisando uns dos outros para chegar até Deus, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem esse caminho. Nada acontece de uma hora para outra. A gente tem um processo, né? Mas quem busca a evolução consegue. E quem pede ajuda também tem. É mais ou menos isso que eu captei aqui. Até sem a gente pedir ajuda, a gente está sendo ajudado, né? Se a gente pedir, então, né? Mas é interessante isso aqui. É uma visão muito, muito ampla que ele traz e sai daquela horizontalidade que o pessoal coloca como se o corpo é que fosse culpado de tudo, né? Ih, está chamando lá, Bela. Tá aqui, o dinheiro está aqui. Cadê o dinheiro? Bela. Tá aí. Tá. Vê a chave, tá, Bela? Já está despedindo aqui o rapaz que veio fazer o capim aí. Capinar. Mas essa é uma visão muito... ela é estreita, mas ela é muito conveniente, né? Quando você diz que a culpa é que a carne é fraca, que as pessoas, que você não tem culpa, né? Porque o corpo é que está pedindo isso. Então, é como se fosse outra pessoa. Não sou eu, né? É a carne. E a gente sabe que essas desculpas só enganam a própria pessoa, né? E nós nos enganamos. E ele faz colocações interessantes, né? Olha só, esse trechinho aqui é importante. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. Então, ele está diagnosticando aqui a humanidade. Queda-se a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. Então, a pessoa vive, mas a inteligência, a razão, está anestesiada, porque ela não reflete nas suas possibilidades. E justifica-se de forma muito fraca, colocando a responsabilidade na própria matéria, que está aqui para nos servir, né? É igual se eu for fazer algum trabalho no computador, o computador está funcionando direitinho. Eu faço uma coisa errada, eu digo a culpa é do computador, né? Se alguém vem e me traz uma notícia que eu não gosto, aí eu mato a pessoa que deu a notícia, porque ela que é a culpada da notícia ruim. Isso não é uma coisa inteligente. Então, anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, quer dizer, você vê, se a pessoa está anestesiada, o trabalho para a pessoa sair dessa anestesia, da ilusão, é um trabalho muito difícil. Porque o processo de crescimento do espírito só se dá quando o espírito decide progredir. Se ele não quiser, se ele não tomar uma atitude, ninguém consegue fazer com que ele ande. O que você pode fazer é fazer o trabalho de sensibilização, de reflexão, fazer a pessoa pensar,
até ela sair da anestesia. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Então, essa visão de que você não é um corpo só, você é um espírito num corpo. Por isso que essa visão materialista da vida, ela entorpece o espírito, porque a pessoa se vê como corpo. E aí ela toma 1000 decisões equivocadas com essa visão errada, porque nós não somos um corpo, nós somos espíritos. Isso vai influir no que eu faço para os outros, com os outros, vai influir em como eu me comporto na vida, vai influir em toda a minha existência, a ideia de que se eu sou um espírito num corpo ou se eu sou um corpo. Aí ele vai colocando aqui o encadeamento da dependência, quer dizer, o de baixo depende do de cima, o de cima ajuda o de baixo, e com isso ele cresce, ele precisa. Nós precisamos de todas as espécies que estão abaixo da gente. Do cristal até o homem, do homem até o anjo. Então, é uma cadeia, né, de famílias de criaturas operando em determinada frequência no universo. E o amor divino alcança-nos a todos. Veja, todas as espécies, todas as expressões de criaturas, de criaturas de Deus, estão sob a presença de Deus. É engraçado que a gente tem essa ideia, né, de que Deus, e é verdade, né, que Deus sabe de tudo, sabe o que nós fazemos, sabe o que nós pensamos. Mas quando a gente quer se referir a Deus, parece que está lá longe. Deus está tão próximo de nós é que estamos longe dele. Eu lembro sempre quando eu falo isso, eu lembro do seu Rogério da Didi, lá no Boa Nova. Quando eu saía dali assim, ia buscar alguém, ele virava para eu falei assim, ou ele saía, eu falava para ele, vai com Deus. Ele, como é que é isso? Se eu for com Deus, como é que você fica? Uma coisa é Deus ir comigo, outra coisa é eu ir com Deus, né? É diferente, né? Deus sempre vai comigo, agora nem sempre eu vou com Deus, né? Mas ele era muito legal, muito bom. Era não, é muito legal, né? Isso me faz lembrar também um outro momento lá na FEB, lá em Brasília, no conselho lá nacional, no Federativo Nacional, vinha gente de todos os estados, né? Aí chegou o Jonas Barbosa, que era irmão do Mário Barbosa. Falei, ô Jonas, puxa, o Mário já tinha desencarnado. Jonas, puxa, eu era muito amigo do seu irmão. Ele falou assim, por quê? Vocês brigaram, né? Ele falou, vocês brigaram? Não, porque a gente fala assim, eu era amigo dele, ele continua vivo, né? Ele continua amigo dele. E o Mário Barbosa tem uma história dele muito interessante, sabe? Vou dar um parêntese aqui. Ele ficou com câncer, né? Ele estava no hospital esperando a desencarnação. Um dia chegou lá o Divaldo Pereira Franco, chegou lá, fez uma visita a ele. Disse, olha, eu vim aqui porque o doutor Bezerra mandou dizer para você
para você tratar de sair desse hospital, que você ainda tem uma tarefa importante para realizar. Aí ele começou a melhorar, melhorar, melhorar. Saiu do hospital, ele foi ser o secretário do Serviço Social de Belém, do estado do Pará. E realizou um trabalho fantástico lá no Pará. Ele era um grande assistente social, né? Muito bom. Então é interessante a gente ver essas coisas, né? Por exemplo, aparentemente parecia que o destino dele já estava resolvido. Na verdade, estava resolvido. Só não era do jeito que ele pensava que estava resolvido, né? E ele foi para lá. Eu lembro também, a gente visitava lá o Congresso, eu fui no gabinete de um senador lá do Pará, fazendo outros trabalhos lá pelo serviço da gente no banco. Quando ele falou que era de Belém do Pará, falei, puxa, eu tenho um grande amigo, já tinha desencarnado, mas um grande amigo de lá de Belém do Pará, né? O Mário Barbosa. Quando eu falei Mário Barbosa, o senador ficou com os olhos cheios d'água. Ele falou assim, meu grande amigo, né? Meu grande amigo. Um momento assim como as pessoas são importantes umas para as outras, né? Então, a nossa vida, o valor que ela tem é por essa cooperação que são colocadas em nossas mãos e que nós, de alguma forma, podemos cooperar para que o outro cresça um pouco. E muitas vezes aquele que a gente está passando alguma coisa para ele já tem muito mais dentro do coração do que nós, né? A gente vê lá no Boa Nova exemplos de senhoras que a gente está até conversando. A Sônia trouxe um depoimento de uma e falou assim, poxa, a gente está ensinando. Quem é que está ensinando para alguém? Né? Quem é que está ensinando? É a gente que está falando ou é essa pessoa que está vivendo? Né? É isso aí. Então, nós temos esse processo, né? Tudo interrelacionado, né? A gente vê aqui a questão, a importância, a gente está vendo aqui a importância, a ligação assim, a cadeia, a gente tem a cadeia alimentar, né? Física, nós temos esse encadeamento que uns precisam dos outros, que não é só de alimentação, né? E temos esse encadeamento espiritual, em que o espírito que progride, ele só vai crescer mais se ele contribuir para que o de baixo esteja inferior aumente, né? Agora, a gente não consegue fazer isso se nós estivermos com a inteligência anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. Nós não podemos ficar anestesiados na vida, nós temos que despertar. Por isso que o grande trabalho não é saber as coisas de cor, é ligar as coisas que a gente estuda, o que Jesus falou, com a nossa vida. Sabendo que os conhecimentos que o Cristo traz e que a doutrina espírita traz para nós na atualidade, revivendo os ensinos do Cristo, representam, assim, orientações que nos levam para frente, sem dúvida alguma. Mas a gente precisa ter consciência de que dentro de nós existem forças retrógradas, né? Das nossas tendências, que não é a fragilidade da carne, mas tendências que nós desenvolvemos em multisseculares experiências reencarnatórias e que estão vivas.
e que vão exercer ou tentar influenciar a nossa vida. A gente fica dividido. Eu quero me elevar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma tendência para trás. Então, é a luta, é aquilo que Jesus falou. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A luta. Porque a paz a gente só conquista quando a gente vence a luta, a batalha, a guerra. Enquanto a gente estiver... E é interessante que, enquanto a gente está com a inteligência anestesiada, a consciência anestesiada, você tem a ilusão de que está em paz. O que é estar em paz para quem está com a inteligência anestesiada, a consciência anestesiada? É quando tudo no mundo exterior a você, a nós, quando tudo do lado de fora está de acordo com o que eu quero. Mas Deus, que nos ama, ele vai nos tirar, em algum momento, nessa encarnação, nas próximas, dessa zona de aparente conforto. E aí a pessoa vai perceber que não está em paz. O que André Luiz percebeu. Enquanto ele estava encarnado, ele estava em paz. Uma paz falsa, né? Quando ele desencarnou, que ele viu que ele não estava em paz. Então, a mensagem de Jesus e a mensagem espírita, ela vem acordar a criatura. Mas não vem acordar a criatura para sentir a sua miséria espiritual, mas não. Vem acordar a criatura para a gente perceber a riqueza que existe dentro de nós, o poder que existe dentro de nós. O poder de vencer qualquer situação, o que não quer dizer que nós vamos eliminar todos os problemas externos, kármicos que tivermos, simplesmente. Nós vamos superá-los como? Compreendendo-os, entendendo todos eles e desenvolvendo dentro de nós uma condição de conviver com a adversidade, mas sentindo paz interior. É isso que esse trabalho desenvolve. Uns 20 minutos. Ele diz aqui, ó, atritam os reinos da vida conhecidos na terra entre si, torturam-se e entredevoram-se, através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. A gente vê que o objetivo é como se nós estivéssemos fazendo um trabalho de limpeza de um espelho dentro de nós, para que a gente possa refletir a luz que vem de Deus. Aquilo que Jesus fala, né? Brilha a vossa luz. E quem que pode ler mais um pedacinho? Ô, Sônia, você pode ler mais um pedacinho? Posso. Então, vamos lá. Nesse ponto, é aqui? É. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento,
começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Vamos parar aí, Sônia? É mesmo, é bom parar. Olha. Vamos continuar. Vamos continuar? Mais um parágrafo. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem um instinto de soberania sobre a terra, por única felicidade, digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido aos seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Tá bom, Sônia, vamos parar aí. Está falando de que aí, Sônia? É bem pontual. Ele está falando da influência de espíritos que viviam na Terra, desencarnaram, mantendo-se numa posição ainda de inferioridade, eles tentam ainda manter o domínio sobre a Terra, achando como se a Terra fosse o único local de paraíso. E aí, nessa situação, eles vão tentando influenciar as pessoas para que elas fiquem sob o jugo deles, dentro dessa visão. Então, ele coloca aí que sendo espíritos assim, frustrados das as aspirações que eles
almejavam quando encarnados, eles, então, em voltando ao plano espiritual, né, eles vão querendo manter ainda o domínio do orgulho, da vaidade, da arrogância, eles querem ainda manter a população terrena sob o domínio deles, com uma ilusão de que aí eles estariam mantendo o poder. Eu acho que pontualmente é isso. Me lembrei também do peixinho, né, vermelho lá, que aqueles que estavam lá dentro daquele poço achando que eles eram, né, possuíam o domínio maior. Aqui, no caso, a gente vê esses espíritos inferiores presos ainda à animalidade, à pequenez deles espirituais, mas eles acham que, dentro da visão deles, que a Terra é digamos assim, o que eles almejam, não vislumbrando os planos mais altos superiores. E pontualmente é isso, né? Que eu pelo menos consegui captar. É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que na semana que vem a gente pode voltar a esse ponto, né? Já está Do no lápis. já Do lápis, lápis. A caneta no lápis. Lápis. O que vocês acham? Eu acho bem legal, porque tem muita coisa para ser destrinchada aí nesse pontinho. Acho que é bem legal a gente voltar semana que vem. A gente marca aí o... Isso, está marcado, né? Está marcado. Vou marcar aqui. — 17, né? Que vai ser. Marcar indo nesse ponto, né? Ó. Hein, Matheus? Bom, depois... Não, depois eu marco, filho. Faz mal que eu marquei aqui. Já marquei aqui. Eu estou conhecendo essa moça aqui, de óculos escuros. Tá melhor, Luzia? Uhum. Tá bom, Luzia. Sentimos sua falta aqui, viu? No começo. Mas tudo bem. Eu fiz direitinho. A Vera fez direitinho. Tá? Então tá bom, minha gente. Essa parte inicial do livro é muito boa, né? Tem muita coisa aí. Acho que abre para a gente uma visão, né? Do mundo, além da matéria. E a gente vê aí essa luta pelo domínio tem muito a ver com a sintonia, né? Dos que estão no corpo físico com esses espíritos, né? São os mesmos, é um processo.